transformar. Amém. Para que nós possamos viver a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que esse é o vosso culto racional, para que possa experimentar o culto racional, a verdadeira adoração ao Senhor. Meus amados, nós temos que entender algo que é muito importante sobre a mentalidade do mundo. Existe um problema aqui em relação à mentalidade do mundo. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós temos que tomar cuidado para não viver conforme a mentalidade do mundo. Aonde que está o problema? Meus amados, a nossa mente, e até anotei aqui sobre isso, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mentalidade. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente. Por quê? Porque os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Bons pensamentos guiados por Deus, preste atenção nisso. Bons pensamentos guiados por Deus levam ao bem. Maus pensamentos orientados e guiados por quem? Pelo diabo, levam ao mal. Nós temos que entender isso. Sabe, existem dois processos da mente. Eu não sou nenhum profissional nisso. A menina que está estudando psicologia sabe disso. Praticamente, eu vou falar o básico. Existem dois processos, o inconsciente e o consciente. O consciente são as suas decisões, a razão, julgamentos, as pessoas julgam os outros, são as suas decisões, emoções e assim por diante. O inconsciente é tudo aquilo que está no automático. Vamos imaginar um iceberg, não é? Cerca de 5%, os pesquisadores dizem isso. Quando você vê um iceberg lá no meio do mar, lá na Antártida, assim por diante, 5% apenas é o que está acima do mar. Os outros 95% estão embaixo do mar. Então, imagine a sua mente, é da mesma forma. O consciente é como se fosse 5%. E o inconsciente são 95% da sua mente. São aquelas instruções que já estão gravadas na sua mente. Por exemplo, quem aqui tem carteira de motorista, diga amém. Amém. Você não levanta de manhã, pega o seu carro e fala assim, eu vou aprender a dirigir novamente. Não, você faz o quê? Dirige. Porque esta mensagem foi gravada no seu inconsciente. Então, por exemplo, você ali também está gravado emoções, você vai ter lembranças no inconsciente que você passou lá na infância, não é? Porque que existem muitos traumas, pessoas que passam anos e depois quando elas estão em uma fase, vou dar um exemplo aqui, não que tenha alguém assim, mas dá um exemplo. A pessoa antes de casar era tranquila, era uma pessoa que todo mundo olhava e não via nada de diferente dessa pessoa. Era uma pessoa de paz. Fazia assim até com a mão, assim, fazia com a mão assim. Depois, quando casou, misericórdia. Agora ela faz assim com a mãozinha. O exemplo, não estou dizendo que é alguém aqui. Por quê? Porque ela não aproveitou lá a sua infância e assim por diante, traumas que vieram lá, e ela guardou isso. Depois de um certo tempo, aquilo despertou e a pessoa virou de ponta cabeça, vamos pensar assim. Mas aonde que está o problema, meus amados? O que tem a ver isso comigo, com a mensagem desta noite?
O problema está, amados, naquilo que nós estamos permitindo entrar no nosso inconsciente. São as decisões que o mundo toma. Você já ouviu alguém dizer assim? Você já ouviu alguém falar para você assim? Você tem que, é mais ou menos assim, você tem que viver conforme o que você pensa. As tuas atitudes, a tua mente. Viva conforme o que você desejar. Basta, o que eu penso é o que importa. As pessoas não dizem isso? Siga o teu coração. Não estou nem aí com o que os outros pensam. O que importa é o que eu penso. Mas aí está um problema. Porque a Bíblia diz que nós não devemos viver conforme este mundo. Porque o mundo tem um comportamento e tem um costume que não agrada a Deus. Sabe um costume que o mundo faz? Mentir. O mundo lá fora acha graça na mentira. Tanto é que até hoje há um dia que foi colocado, dizem, que é o dia da mentira. Quando que é? 1º de abril, misericórdia. Mas a Bíblia nos ensina que existe um pai da mentira. João 8:38 ou 39. Ele é criador de apenas uma coisa. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Então tome cuidado quando as pessoas dizem para você: viva conforme o mundo, o que você pensa, siga o teu coração. Não, amados. Nós não podemos viver conforme o costume e a mentalidade do mundo, porque a mentalidade do mundo vai contra Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos 8:37, volta umas páginas. 8:5. Romanos 8:5, para você se atentar nisso, sobre a nossa mente. Acharam? Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, eles fazem o quê? Pensam em coisas que agradam ao Espírito. Então, meus amados, se a nossa mentalidade está na natureza humana, o que é a natureza humana? É a natureza pecadora, é os desejos da carne, é aquilo que fere a santidade, é aquilo que desagrada a Deus, e que as pessoas elas fazem com liberdade, dizendo: não importa o que os outros pensam, o que importa é o que eu penso, eu faço porque eu quero, eu não estou machucando ninguém. Mas está fazendo o quê? Fazendo conforme a natureza pecadora. A natureza humana está ferindo a santidade, está desagradando a Deus, e pensam que não estão machucando ninguém, mas estão machucando o coração do nosso Deus. E é muito sério, meus amados, porque o pecado, ele nos afasta. O pecado, ele faz um bloqueio entre o homem e Deus. O pecado, ele nos torna inferiores, ele nos tira da presença do Senhor. Lá em Isaías 53 ou 55, me fugiu da memória, a Bíblia fala que o que faz não é as mãos de Deus, e nem as mãos de Deus não estão encurtadas para nos abençoar, e nem os seus ouvidos estão fechados para nos ouvir. São os nossos pecados que fazem um muro. Nossos pecados que fazem um muro e nos separam de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o pecado que domina o homem, a natureza pecadora que domina o homem e afasta de Deus. Então nós temos que se atentar nisso, porque a mente, ela vai ter, a tendência da nossa natureza, que é uma natureza pecadora, é seguir o quê? O pecado. Mas nós temos que fazer o quê? Buscar trazer para a nossa mente aquilo que agrada ao Pai.
ao Espírito Santo. Eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar em viver uma vida que agrada a Deus. E isso é o motivo pelo qual eu e você saímos da nossa casa, nós chegamos até a presença de Deus em um culto como esse. É por isso que nós oramos, é por isso que nós lemos a palavra, é por isso que nós cantamos canções, é por isso que você jejua, você ora. Não é porque você quer demonstrar para as pessoas que é algo mais. Não, é porque nós queremos viver conforme a vontade do Pai. Nós queremos ter uma mentalidade que é a mentalidade do Espírito. Então você não faz o que faz porque você quer demonstrar que há algo. Você não faz o que faz porque você quer dizer para as pessoas que eu sou melhor que alguém. Não, você faz o que faz por amor a Deus. Aleluia! Por amor ao Senhor Jesus. Jesus, Ele é o nosso alvo. Nós dependemos do Senhor. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi perfeito por nós. Ele morreu em uma cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Glória a Deus! Para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, uma mente transformada é uma mente que está conectada ao Espírito Santo. Aleluia! A nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do Senhor, para que nós tenhamos uma vida em paz. Glória a Deus! Para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor. Não basta apenas eu dizer umas palavras, porque nós aprendemos com Jesus que Jesus não apenas falava, Ele vivia o que Ele falava. Glória a Deus! Nós não podemos apenas falar, nós temos que viver. Nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que dizer para as pessoas: é errado isso, isso, isso. Mas eu também tenho que demonstrar como se corrigir disso. É muito fácil apontar o dedo para as pessoas e dizer: ei, pecador. Assim como aquela mulher que está sendo julgada por todos e todos querem matá-la. O que Jesus diz? Aquele que não tiver pecado, atire A primeira pedra. Quem que atirou a primeira pedra? Ninguém. Só havia uma pessoa que poderia tirar a pedra daquela mulher. E essa pessoa disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus perdoou aquela mulher. Mas Jesus não apenas perdoou, Jesus fala algo muito importante, e isso nós devemos estar guardado no nosso coração: vá e não peque mais. É muito importante isso, meus amados. O perdão do Senhor é para aqueles que com o coração quebrantado se arrepende. E o arrependimento, o que é arrependimento? Se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Isso significa que você está indo numa direção. Quando você se arrepende dos seus maus caminhos, quando você se arrepende dos seus pecados, o seu coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor te ajuda. E você vira e vai em outra direção. Isso é arrependimento. Arrependimento não é continuar a mesma vida com os mesmos pecados. Arrependimento é deixar o mundo de lado, a mentalidade do mundo, e viver a mentalidade de Deus para nós. Porque existe um culto racional. Porque existe algo para agradar o coração de Deus. E qual é? A Bíblia ensina qual é o verdadeiro culto. Qual é a verdadeira adoração que Deus recebe? Ele diz assim: que nós que queremos adorá-lo, rogo-vos, pois irmãos, que apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho que me apresentar diante do Senhor como? Com o meu corpo. Rogo-vos, pois irmãos, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. A primeira coisa é se apresentar como sacrifício vivo.
Porque depois de morto, já passou. Não adianta mais. Entenda isso. Então, Deus Ainda há tempo. Por quê? Porque nós estamos aqui. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de mudar de vida. Só que o sacrifício não é apresentado de qualquer forma. O sacrifício tem que ser purificado. Tem que ser limpo. Ah, mas eu estou tudo sujo. Se arrepende e se apresenta diante do Senhor. Sacrifício vivo e santo. Meus amados, aí que vem um detalhe. A Bíblia diz assim em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é santo? Aquele que se santifica na palavra. Eu acredito que ninguém ainda chegou na santidade perfeita, mas está no caminho. Você vai se purificando. Você errou aqui, se pede misericórdia de Deus. Mas uma coisa nós não podemos permitir na nossa vida. É o quê? Iniquidade. É um pecado repetido. É um pecado que está dominando e que está nos tirando, que está nos dominando. Esse pecado repetido várias vezes se torna iniquidade. E é por isso que nós precisamos pedir a cada dia ao Senhor misericórdia, Senhor. Precisamos da graça de Deus. Eu já disse isso, mas vou repetir para vocês. O que é graça? O que é misericórdia? A misericórdia de Deus é manifestada na nossa vida. Quando? Quando que a misericórdia é manifestada? Quando nós não recebemos um castigo que nós merecemos. Eu e você, nós merecemos um castigo. Aliás, a Bíblia diz que o salário do pecado, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Então, só por si, nós já temos um salário por causa da nossa natureza pecadora. E o que é? A morte eterna. Mas pela misericórdia de Deus, o que é misericórdia que eu disse para você? É quando um castigo que eu mereço, mas eu não recebo. E por que eu não recebo esse castigo? Por causa de quem? Igreja, por causa de quem que eu não recebo esse castigo? Por causa de Jesus. E por isso que a graça é manifestada quando a misericórdia está... a graça é manifestada junto com a misericórdia. Por quê? Porque a graça é quando você recebe algo que você não merece. Mas é o Senhor que te dá este presente. Graça, o amor, a alegria. Meus amados, é muito importante entender sobre isso. Nós temos que nos apresentar ao Senhor para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que nos colocar diante dele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por que é santo e agradável? Nos apresentarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe por que agradável? Porque quem vai dizer se você vai receber esse sacrifício agradável não é o pastor, não é o Jonathan, não é os diáconos, nem os irmãos. É Deus. E as pessoas estão muito enganadas, porque há muitas pessoas fazendo de qualquer maneira e de qualquer forma, oferecendo a Deus um sacrifício vivo, as suas vidas, um sacrifício diante delas no seu pensamento santo, mas Deus não recebe, porque não é agradável, não é conforme a vontade dele. E como que eu sei que é a vontade de Deus? Tem que estar nessa palavra. Amém. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meus amados, eu me santifico em Jesus através dessa palavra. Nós sabemos que quando nós conhecemos a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a libertação é um processo.
Não pense que é de um dia para o outro. Não, é um processo. Você vem da forma como você está, sujo. Quando eu digo sujo, é espiritualmente. Você está carregado, triste, angustiado, um peso na alma, algo que não deixa você prosseguir para frente. Parece que tudo está caindo ao seu redor. Você olha para as pessoas e não tem mais alegria. Isso é falta do que, meus amados? De se purificar no Senhor. Você chega diante de Jesus, Jesus purifica a sua vida, limpa você por dentro, e só Ele pode fazer isso. Ele arranca todas as dores, há processo. Mas como vai haver processo se eu não oro todos os dias? Como vai haver processo se eu não leio a palavra? Como vai haver um processo se eu não participo dos cultos? Aí eu quero um milagre, mas eu acho que eu não preciso fazer nada, é só eu estar lá e Deus tem que fazer. Não é assim. Você sabia que até a resposta de Deus para vir na nossa vida tem que ser através de uma intercessão nossa? Você não recebe de qualquer forma. Você tem que interceder, você tem que buscar de Deus, você tem que se entregar, porque não é assim, de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós buscamos, e preste atenção nisso que eu vou te dizer, toda vez que alguém, quando chegava na presença, no templo, quando ia fazer algum pedido, algo diante de Deus, tinha que oferecer algo ao Senhor. Sempre tinha que oferecer algo a Deus, um sacrifício, sempre tinha que oferecer algo a Deus. Mas hoje nós achamos que não precisa mais. Jesus já foi o sacrifício perfeito, então eu só preciso ser participante de banco. Aprenda uma coisa: Jesus não nos chamou para ser membros de banco apenas, ou evangelizar. Eu sou um evangelista de banco. Se fosse assim, nós tínhamos que ir lá na praça evangelizar, lá no banco da praça. E assim, aí está certo, em nome de Jesus. Mas, meus amados, eu vou falar mais uma vez isso. Eu disse terça. Quando nós cantamos, nós nos tornamos parecidos com os anjos. Glorificamos a Deus. Quando nós pregamos, como eu estou pregando aqui, nós nos tornamos parecidos com os apóstolos. Mas nós só vamos nos tornar parecidos com Jesus, sabe quando? Quando fazemos discípulos, quando cuidamos de alguém, quando ensinamos alguém. Enquanto nós não ensinarmos alguém, enquanto nós não cuidarmos de alguém, enquanto nós não ajudarmos alguém, nós não seremos parecidos com Jesus. Não é o quanto você canta, o quanto glória a Deus você dá, não é o quanto você ora, que você se torna parecido com Jesus. Você só se torna parecido, eu e você aliás, só nos tornamos parecidos com Jesus quando fazemos discípulos. Quantas pessoas que passaram ao nosso lado, quantas pessoas que estiveram do nosso lado e precisavam de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Quantas pessoas esta semana, estiveram do seu lado, reclamando da vida, reclamando dos problemas da casa, reclamando da sua família. E nós, qual foi a nossa palavra? Qual foi a solução? Será que essa pessoa veio reclamar com você e você diz: legal, cara, eu também passo por isso, tchau. Não. Mensagem. Meus amados, nós temos que fazer discípulos. De outubro. Deus chegar para essa pessoa e dizer: há uma solução, há uma mudança. Eu estou disposto a orar por você. Sabe que também, só para encerrar aqui, eu já vou finalizar minha mensagem. Quando eu estava lá em Pato Branco,